Primeiro, o que é cinética química? Cinética química está relacionada à velocidade de uma reação. Se a reação vai ser mais rápida, mais devagar, a cinética que vai determinar. E essas 5 características, ela vai determinar se a velocidade vai ser mais rápida ou mais lenta. Tá. Quando a gente está falando de reatividade, alguns estados físicos são mais reativos do que outros. Dos 3 que nós estudamos, o sólido, o líquido e o gasoso, o estado físico mais reativo vai ser o estado gasoso. Por quê? Porque ele tem maior possibilidade de movimento e porque tem maior quantidade de energia ali dentro das suas moléculas. Tá? Então, quanto maior for a mobilidade da minha espécie, mais rápida vai ser a minha reação. Nisso, nós entramos em superfície de contato. Por quê? Um reagente que tem uma superfície de contato maior, ele vai ter uma velocidade de reação maior. E aí eu mostrei para vocês essas 2 moléculas aqui. Por quê? Porque existem 3 tipos de contato que uma molécula pode fazer com a outra. Lembrando que para uma reação acontecer, eu preciso de uma molécula sendo formando 2 ou 3, ou eu preciso de 2 moléculas para formar uma. Se eu tenho um choque de 2 moléculas, então tem uma reação de contato. Quando eu tenho uma decomposição, eu tenho o afastamento de duas espécies. E se eu tenho o choque, eu tenho 3 tipos de choque existentes. Eu tenho os choques que podem ser do tipo frontais, deixa eu pegar aqui pelas extremidades para ficar mais fácil. Eu tenho choques que podem ser do tipo frontais, assim. Eu tenho choques moleculares que podem ser frontal, lateral. A lateral ele pode pegar ou nesse átomo, ou nessa ligação, ou nesse átomo aqui de baixo. E tem um outro choque molecular que pode ser o choque lateral-lateral. Desses 3, qual que vai ser o mais favorável? Frontal lateral. Se for o frontal lateral, olha o que acontece. Eu vou ter essa possibilidade aqui. Mas observa o lateral-lateral. Eu tenho mais superfície para contato do que assim. Tá vendo? Então, os choques laterais têm uma superfície de contato maior, superior, o que força, né, um favorecimento. Beleza, então já expliquei para vocês superfície de contato, expliquei estado físico, agora temperatura. Então, quanto maior for a minha temperatura do meu sistema, maior quantidade de energia térmica eu tenho no meu sistema. Quanto maior for a energia térmica do meu sistema, maior movimentação. Quanto maior movimentação, maior choque. Quanto maior choque, maior vai ser a minha velocidade da minha reação. Tá? Então, uma coisa leva a outra. Concentração. Se eu tenho uma alta concentração de espécies, eu tenho maior choque. Se eu tenho maior choque, eu tenho maior velocidade de reação. E por último, é um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é aquela espécie, que pode ser química ou física, que vai acelerar uma reação, ou seja, vai aumentar a velocidade de uma reação, sem interferir em nenhum dos compostos. Nem do reagente, nem do produto. Ele não pode interferir. Aí eu dei um exemplo para vocês, que é o catalisador dos motores de combustão, né? Ele serve para aumentar a eficiência da combustão de um motor. Pronto, resumi as últimas 2 aulas em uma só. Agora a gente vai falar de velocidade de reação. O que é velocidade de reação? Para eu falar de velocidade de reação,
vou utilizar a segunda câmera porque nós vamos passar para o papel. Espera aí. Já a velocidade de decomposição ou velocidade de formação, vou tirar esse aqui. Velocidade de decomposição ou velocidade de formação seria, novamente, a variação de A ou B sobre a variação de T. Então, não tem esse N aqui. Professor, eu não estou entendendo esse N. De onde que ele veio? Vou mostrar para vocês agora. Mas antes, deixa eu fazer de novo, recapitulando. Então, velocidade de uma reação. Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma reação. Uma reação é uma combinação de produtos para formar um outro, de reagentes para formar outro. Falei para vocês que a velocidade ela é um conceito físico que relaciona um espaço e um tempo x percorrido. Falei para vocês que velocidade e velocidade média, apesar de terem a mesma fórmula, são conceitos diferentes. Enquanto velocidade você está relacionando apenas um tempo e um espaço, velocidade média você está relacionando dois tempos e dois espaços. Seria o espaço final menos o espaço inicial. Falei para vocês que, pegando esse conceito físico, a gente tem velocidade média de uma reação e velocidade de decomposição ou de formação de uma reação. A velocidade média, a diferença da velocidade média de uma reação para a velocidade de formação ou decomposição de uma reação é esse N aqui. Tá? Agora vamos entrar nos exemplos que vocês entendem melhor essas duas fórmulas aqui. Então, ó, vou pegar uma equação normal. Uma equação simples, normal não, uma equação simples. Essa aqui é a equação de formação da amônia, tá? Do NH3. Para eu formar amônia, eu preciso do gás nitrogênio, do gás hidrogênio, para formar NH3. A equação balanceada seria 1NH2, 3H2, formando 2NH3. O que significa? No equilíbrio, significa que 1 mol do gás nitrogênio soma-se com 3 mols do gás hidrogênio para formar 2 mols de NH3. Então, resumindo, o que significaria isso aqui? Em um determinado tempo, de 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de NH3. De novo, no equilíbrio, 1 mol de NH2 é consumido por 3 mols de H2 para formar 2 mols de NH3. Qual o tempo? Não sei. É um determinado tempo. Então, vamos mostrar a velocidade média de reação para o nitrogênio. Então, a velocidade média para o nitrogênio seria igual a variação do nitrogênio sobre um determinado tempo. Quantos mols de nitrogênio eu tenho aqui? 1. Então, a velocidade, esse N que eu vou colocar, vai ser 1. Agora, a velocidade média do H2. Velocidade média
do H2 vai ser a variação da concentração de H2 sobre o tempo que eu não sei. Quantos mols de H2 eu tenho? 3. Então aqui eu coloco vezes 3. Então, isso é velocidade média de reação. Então, a velocidade média, ela relaciona a quantidade, primeiro, a variação da quantidade dividido sobre a variação do tempo vezes a quantidade estequiométrica. Mas aí a questão acaba nisso, professor? Ou não? No caso, a gente está só fazendo só uma interpretação. Ah, só uma estruturação mesmo da Eu fórmula. não estou colocando ainda questões. A questão vai Valores, ser essa né? aqui de baixo aqui. Isso, vai ser essa aqui de baixo aqui. Ah, tranquilo. Beleza, então isso é velocidade média. Agora, se eu quero saber a velocidade de decomposição, então vamos fazer de novo. Velocidade de decomposição do NH2 seria igual à variação da quantidade de NH2 sobre a variação do tempo. Então, se eu quero saber a velocidade de decomposição, eu uso essa fórmula aqui. Ó. Se eu quero saber a velocidade média da reação, eu uso essa aqui. Então, são dois conceitos diferentes. Tá, mas agora vamos começar a colocar dados, vamos começar a colocar valores. Então, ó, considere a reação abaixo. Então, essa reação aqui é de decomposição da água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então, eu tenho 2 mols de peróxido de hidrogênio, e esses 2 mols de peróxido de hidrogênio vão produzir 2 mols de água e 1 mol de H2 de OH2. Então, o que significa? Significa que, inicialmente, no equilíbrio, 2 mols vão formar 2 mols de peróxido, vão formar 2 mols de água, mais 1 mol de OH2. Isso no equilíbrio. Agora, se forem utilizados em vez de 2 mols de peróxido, a gente utilizar 0,8 mols de peróxido. Então, em vez de eu utilizar 2 mols, agora eu estou utilizando 0,8. Deixa eu até trocar a caneta. Então, em vez de utilizar em vez de utilizar 2, eu estou usando 0,8. Então, no início, eu usei 0,8. Passou 60 segundos de reação, então, depois de um tempo de 60 segundos, eu tinha, né, ainda de peróxido 0,6 mols. Então, a Valéria, por exemplo, ela comprou agora ali no mercado uma garrafinha de água oxigenada porque ela falou que ia descolorir a perna depois que acabasse a aula de química hoje. Aí, dentro dessa garrafinha, tinha 0,8 mols de peróxido. Ela abriu a garrafinha agora, que ela achou que a aula de química ia acabar agora, e depois de 1 minuto, ela percebeu que a aula não ia acabar agora. Ou seja, depois de 1 minuto, perdão, estou colocando 60 minutos. Depois de 1 minuto, houve uma variação da quantidade de peróxido de hidrogênio. Então, inicialmente a gente tinha 0,8 e depois foi para 0,6. O que eu quero saber aqui, primeiramente, qual é a velocidade média do consumo dessa água oxigenada?
E depois eu quero saber a velocidade média da reação. Então, são dois conceitos diferentes. Eu tenho aqui velocidade média da reação e velocidade média do consumo. Para eu fazer isso aqui, eu tenho que fazer essa seguinte operação aqui. Vou repetir novamente essa linha aqui embaixo. Ó. 2 mols vão formar 2 mols mais 1 mol. Ai. Só que em vez de eu usar... essa aqui é a equação no equilíbrio. Só que a gente não está usando 2 mols. Agora a gente está usando 0,8 mols. Então, inicialmente, eu não tenho nada. Né? Na hora que ela destampou a garrafinha lá, ela ainda tem 0,8 mols de peróxido. Significa que na hora que ela destampar a garrafinha, não tem água nem gás oxigênio, só tem peróxido. Se no momento que ela destampou a garrafinha não tem nem água, nem oxigênio, então aqui eu posso colocar um xizinho. Se depois de 60 segundos ela observou que houve uma variação, então vou colocar aqui, houve uma variação de 0,6, quanto que foi produzido de água e quanto foi produzido de O2? E aí, como é que a gente pode chegar a um resultado aqui legal? Pegar o 8 e subtrair por 6? Isso. Por quê? Lembrem sempre da regra de Lavoisier, né? As propriedades químicas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se inicialmente eu tinha 0,8 e depois eu tenho 0,6, significa que o que está faltando foi para algum lugar. Como nada desaparece, então ele deve estar no lado dos produtos. Mas quanto que foi para o lado dos produtos? Então seria o quê? 0,8 menos 0,6. Ô, gente, não é 0,8 não. Contrário. É final menos inicial. Então, 0,6 menos 0,8. Eu vou encontrar, então, um valor de menos 0,2. Esse valor negativo de menos 0,2 significa que foi consumido. Do 0,8 inicial foi consumido 0,2 mols. Agora deixa eu pegar uma outra folha. Então, se foi consumido, se foi consumido 0,2 mols, significa então que H2O2 formando, 2H2. Então, se aqui eu tinha 0,8 inicial, que eu não tinha nada. Depois vai ser o quê? 0,6 menos 0,8. Por quê? Final menos o inicial. Aqui vai dar
2x e aqui vai dar x. Por que que aqui vai dar 2x? Porque são 2 vezes a molécula. E aqui vai ser 1 vez a molécula. Então, se aqui é 0,6 menos 0,8, esse aqui é o meu valor de x. Então, eu vou encontrar que o meu valor de x vai ser de menos 0,2. O que significa esse valor de menos 0,2? Significa que esse menos 0,2 foi consumido do 0,8. Então, do lado de cá vai ter 0,2 mais 0,1. Por que 0,2 mais 0,1? Ó, se não tivesse balanceado, cada molécula aqui teria 0,1. 0,1 mais 0,1 dá 0,2. Só que realizando o balanceamento, eu preciso multiplicar esse valor por valor de x por 2. Então, 0,1 vezes 2, 0,2. E aqui, como só tem 1, 0,1. Tá, eu já só mostrei aqui por enquanto o que foi formado e o que foi consumido. Eu ainda não expliquei a velocidade da reação. Então, deixa eu explicar agora a velocidade da reação. A velocidade da reação de consumo vai ser o quê? Velocidade média é igual a 0,2, que é a variação, dividido pelo tempo, que é 60 segundos. Então, a velocidade média da reação vai ser 0,003. Professor, não tem o número de mols, não? Aqui, ó, mol. Tipo, na equação. Não tem, não? Ou é outra equação que tem? É a mesma. Aqui, ó. Mas não tem um Nzinho ali embaixo? Ah, tá. Calma. Essa aqui é a velocidade de consumo. Agora, quando eu quero saber a velocidade média da reação, Então é outra equação. Isso, 0,2. Vamos fazer velocidade média da reação para o peróxido de hidrogênio. Seria 2 vezes 60, que daria 0,0017. Então, quando eu falo de velocidade média, é isso, é sem o N. Quando eu falo velocidade média da reação, aí eu tenho que colocar o Nzinho. Saquei. Concordo com vocês que isso aqui é um pouco confuso quando você vê pela primeira vez. Mas tem um monte de exercícios que eu separei aqui pra gente fazer agora, que já tá acabando a live. Opa! Que é para nós podermos treinar com isso aqui. Então, eu mandei já o link para vocês. Então, eu vou encerrar essa live aqui. O link para você da aula 2 já está lá na plataforma, Google Sala de Aula. Mas já para entrar agora ou espera dar 11h30? Não, pode entrar agora. Ah, tá. Que a gente encerra mais cedo. Ok. Beleza? Então, estou esperando vocês.